Primeiramente, eu gostaria de agradecer por vocês estarem acompanhando as aulas e assistindo os vídeos. Eu sei que não é um momento fácil para muita gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre os conteúdos, podem me mandar e-mail. Nesta aula eu vou continuar nossa resolução de exercícios, mas agora com exercícios das seções 2.6 e 2.7. Nos primeiros que eu vou resolver, ele pede para encontrar o limite ou provar que não existe. No exercício 15 a gente tem limite de 1 sobre 2x mais 3 com x tendendo a infinito. O que a gente sabe? Se o x tende a infinito, 2x mais 3 também tende a infinito. Assim, se eu chamar o t de 2x mais 3, o que a gente sabe? Que se o x tende a infinito, o t também tende a infinito. Então a gente fica com o limite de 1 sobre t, tá? Substitui 2x mais 3 por t, e se o x tende a infinito, t tende a infinito. Como a gente sabe que o limite de 1 sobre t com t tendendo a infinito é zero, o resultado de limite de 1 sobre 2x mais 3 com x tendendo a infinito também vai ser zero. Nos próximos exercícios, eu vou usar aquela técnica de dividir o numerador e o denominador pela maior potência da variável que aparece no denominador. Então, no exercício 17, a gente tem limite de 1 menos x ao quadrado, dividido por 2x ao quadrado menos 7, com x tendendo a infinito. Então, vou dividir o numerador por x ao quadrado e vou dividir o denominador por x ao quadrado. Então, a gente vai ficar com limite de 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado, tudo isso dividido por 2x ao quadrado menos 7, dividido por x ao quadrado, com x tendendo a infinito. Agora eu posso reescrever isso de que forma? Limite de x tendendo a infinito de quem? 1 sobre x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 7 sobre x ao quadrado. Agora eu vou simplificar. Então a gente vai ficar com limite de x tendendo a infinito de quem, né? 1 sobre x ao quadrado menos x sobre x ao quadrado. Como o x está tendendo a infinito, eu posso cancelar, né? Um x do numerador com um x do denominador vai ficar menos 1 sobre x menos x ao quadrado sobre x ao quadrado é 1, né? E no denominador, a gente tem 2x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 2, porque o x está tendendo a infinito, ele é diferente de zero. Então, menos 7 sobre x ao quadrado. Agora eu vou calcular o limite. Vejam, como o limite do numerador vai existir, o limite do denominador vai existir, a gente sabe que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, a gente vai calculando, vai ficar com o quê, né? Limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito dá zero. Limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito também dá zero. E limite de 7 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito também dá zero. Então a gente fica com 0 menos 1, que dá menos 1, dividido por 2 menos 0, que dá 2. E a resposta é menos 1 sobre 2. No exercício 19, eu vou usar a mesma técnica. Então, a gente tem limite de raiz de t mais t ao quadrado, dividido por 2t menos t ao quadrado, com t tendendo a infinito. Neste caso, eu vou dividir o numerador e o denominador por t ao quadrado. Então, a gente fica com limite de raiz de t mais t ao quadrado, dividido por t ao quadrado, tudo isso dividido por 2t menos t ao quadrado, dividido por t ao quadrado, com t tendendo a infinito. A gente pode reescrever isso como limite de t tendendo a infinito de quem? De raiz de t sobre t ao quadrado, mais t ao quadrado sobre t ao quadrado, tudo isso dividido por 2t sobre t ao quadrado, menos t ao quadrado sobre t ao quadrado. Agora eu vou simplificar. Quando a gente tem raiz de t sobre t ao quadrado, isso é o mesmo que raiz de t sobre raiz de t vezes raiz de t. Agora, se o t é diferente de zero, a gente pode cancelar raiz de t no numerador, raiz de t no denominador, vai ficar com 1 sobre raiz de t. No meu caso, como o t está tendendo a infinito, a gente pode fazer este cancelamento. Então, a gente vai ficar com limite de t tendendo a infinito de quem?
de 1 sobre raiz de t, que foi a conta que eu fiz aqui, mais t ao quadrado sobre t ao quadrado é 1, tudo isso dividido por 2t sobre t ao quadrado, a gente pode cancelar um t do numerador com um t do denominador, vai ficar 2 sobre t, menos t ao quadrado sobre t ao quadrado, vai dar 1, tá? Todos esses cancelamentos eu posso fazer porque meu t é diferente de zero, né? Ele está tendendo a infinito. Então, a gente ficou com limite de t tendendo a infinito de 1 sobre raiz de t mais 1 dividido por 2 sobre t menos 1. Agora a gente sabe, novamente, que o limite do numerador vai existir neste caso e o limite do denominador também vai existir neste caso. Então, a gente vai ficar com o limite do quociente igual a quociente dos limites. No numerador, a gente tem limite de 1 sobre raiz de t com t tendendo a infinito dá zero. No denominador, a gente tem limite de t tendendo a infinito de 2 sobre t, também dá zero. Então, a gente fica com 0 mais 1 no numerador, que dá 1. No denominador, a gente fica com 0 menos 1, que dá menos 1. 1 sobre menos 1 dá menos 1. Seguindo, agora eu vou resolver a questão 21, que pede para calcular limite de 2x² mais 1 ao quadrado, dividido por x menos 1 ao quadrado vezes x² mais x, quando x tende a infinito. Antes de dividir o numerador e o denominador pela maior potência x que aparece no denominador, eu vou calcular esses quadrados e a multiplicação do denominador. Então, olha lá, 2x² mais 1 ao quadrado é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Quem ainda tem dúvidas, basta escrever 2 vezes e aplicar a propriedade distributiva. 2x² vezes 2x² dá 4x², 2x² vezes 1 dá 2x², 1 vezes 2x² dá 2x² e 1 vezes 1 dá 1. Então, a gente ficou com 4x² mais 4x² mais 1. E x menos 1 vezes x menos 1, também, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente fica x vezes x² x vezes menos 1, menos x. Menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, a gente ficou com x² menos 2x mais 1. Então, nosso limite inicial se transformou em limite 4x² mais 4x² mais 1, dividido por x² menos 2x mais 1, vezes x² mais x, com x tendendo a infinito. Agora, eu vou efetuar a multiplicação que está no denominador e vou copiar todo o resto, né? Então, a gente fica com limite de x tendendo a infinito de 4x² mais 4x² mais 1, e aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. x² vezes x², x². x² vezes x dá x ao cubo. Menos 2x vezes x ao quadrado vai dar menos 2x ao cubo. Menos 2x vezes x vai dar menos 2x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado vai dar x ao quadrado. E 1 vezes x vai dar x. Então, a gente fica com o limite de x tendendo a infinito de quem? De 4x² mais 4x² mais 1 dividido por, copio o x², x ao cubo menos 2x ao cubo é menos x ao cubo, menos 2x² mais x² é menos x² mais x. Então, a gente ficou com este limite aqui, limite de 4x² mais 4x² mais 1 dividido por x² menos x ao cubo menos x ao quadrado mais x com x tendendo a infinito. Agora eu vou dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Então, a gente vai ficar com o limite de x tendendo a infinito de quem? 4x² mais 4x² mais 1 dividido por x², tudo isso dividido por x² menos x ao cubo menos x ao quadrado mais x dividido por x². Agora, como o x está tendendo a infinito, e a gente vai ver que o limite do numerador existe e o limite do denominador também existe, tá? A gente pode usar que limite do quociente é quociente dos limites. E as propriedades operatórias de limites, né? Então, como x está tendendo a infinito, 4x² sobre x²
é igual a 4. 4x² sobre x à quarta é o mesmo que 4 sobre x². E aqui eu copiei 1 sobre x à quarta. E no denominador, a gente fica com x² sobre x², que é 1, menos x³ sobre x² é menos 1 sobre x, né? Cancelei x³ no numerador com x³ no denominador, e sobrou um x no denominador, então ficou menos 1 sobre x, menos x² sobre x à quarta é igual a menos 1 sobre x², e x sobre x à quarta, cancela um x do numerador com x do denominador, ainda fica x³ no denominador, então vai dar 1 sobre x². Agora eu vou calcular o limite, né? Então, quando x tende a infinito, a gente sabe que 4 sobre x² tende a 0, 1 sobre x à quarta tende a 0, 1 sobre x tende a 0, 1 sobre x² tende a 0, e 1 sobre x³ também tende a 0, tá? Então a gente fica com 4 mais 0 mais 0, que dá 4, 1 menos 0 menos 0 mais 0, que dá 1. 4 sobre 1 igual a 4. Agora eu vou resolver a questão 24, que pede para calcular o limite de raiz de 9x² menos x, dividido por x³ mais 1, quando x tende a menos infinito. Novamente, eu vou dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Então, neste caso, a gente vai ficar com o limite de x tendendo a menos infinito de raiz de 9x² menos x dividido por x², tudo isso dividido por x³ mais 1 dividido por x². Agora eu quero transformar esse x³ em uma raiz, mas tomem cuidado, tá? Raiz de x⁻⁶ é x², se o x é maior ou igual a 0, e raiz de x⁻⁶ é menos x² se o x é menor ou igual a 0. No meu caso, como o x está tendendo a menos infinito, eu vou substituir o x³ por menos raiz de x⁻⁶, tá? Porque eu estou considerando valores arbitrariamente grandes, em valor absoluto, porém negativos, então eles são menores do que 0. Então, ó, substituir o x³ por menos raiz de x⁻⁶, a gente fica com o limite de x tendendo a menos infinito de raiz de 9x⁻⁶ menos x, dividido por menos raiz de x⁻⁶, tudo isso dividido por x³ mais 1, dividido por x². Agora eu só vou copiar esse sinal de menos, e lembrem, quando vocês têm raiz de a dividido por raiz de b, isso é a mesma coisa que raiz de a sobre b. Então fica limite de x tendendo a menos infinito, eu vou colocar o x⁻⁶ dentro da raiz, vai ficar raiz quadrada de 9x⁻⁶ sobre x⁻⁶ menos x sobre x⁻⁶. Tudo isso dividido por x³ sobre x³ mais 1 sobre x². Agora, eu copiei novamente o sinal de menos, como o limite do numerador vai existir, o limite do denominador vai existir e é diferente de 0, a gente pode usar a propriedade que diz que o limite do quociente é quociente dos limites, e além disso, como a função raiz é contínua no domínio dela, o limite pode entrar para dentro da raiz, tá? Então a gente vai ficar com o limite x tendendo a menos infinito de quem? De 9x⁻⁶ sobre x⁻⁶, a gente cancela o x⁻⁶ com o x⁻⁶, e vai dar só 9, depois menos limite de x sobre x⁻⁶ com x tendendo a menos infinito, vai dar 0, né? Porque fica 1 sobre x⁻⁵, e quando x tende a menos infinito, esse limite dá 0. Tudo isso dividido por limite de x tendendo a menos infinito, x² sobre x³ dá 1, então fica 1, mais limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x², que dá 0, tá? Então, a gente ficou com menos raiz de 9 menos 0, que é raiz de 9. Tudo isso dividido por 1 mais 0, que é 1. Então, ficou menos raiz de 9 sobre 1, que é menos 3, tá? 27. Limite de raiz de x² mais ax, menos raiz de x² mais bx, quando x tende a infinito. Vejam que aqui dentro do limite a gente tem uma diferença de dois números.
Toda vez que você tem uma diferença de dois números, se você multiplicar pela soma deles dois, você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou multiplicar e vou dividir por raiz de x ao quadrado mais ax mais raiz de x ao quadrado mais bx dentro do limite, né? Aí, quando a gente fizer a conta, vai ficar limite de x tendendo ao infinito, no numerador, quadrado do primeiro. Lembra, toda vez que você tem quadrado da raiz de x é o próprio x. Então, quadrado da raiz de x ao quadrado mais ax vai dar x ao quadrado mais ax. Aí fica menos o quadrado do segundo. Raiz de x quadrado mais bx ao quadrado dá x quadrado mais bx. Tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado mais ax mais raiz de x quadrado mais bx. Agora, dentro do limite, eu vou dividir o numerador por raiz de x ao quadrado e dividir o denominador por raiz de x ao quadrado. Então, a gente fica com limite de x tendendo ao infinito de x quadrado mais ax menos x quadrado menos bx dividido pela raiz de x ao quadrado. Tudo isso dividido por raiz de x ao quadrado mais ax mais raiz de x ao quadrado mais bx dividido pela raiz de x ao quadrado. Tá? Agora lembrem do seguinte, raiz de x ao quadrado é x se o x é maior ou igual a zero e raiz de x ao quadrado é menos x se o x é menor ou igual a zero. Então, como aqui o x está tendendo ao infinito, eu vou poder substituir dentro do limite a raiz de x ao quadrado por x. A gente pode cancelar x quadrado com menos x quadrado, então a gente vai ficar com limite de x tendendo ao infinito de ax menos bx sobre x. Tudo isso dividido pela raiz quadrada, né? Como aqui a gente tem uma raiz sobre uma raiz mais uma raiz sobre uma raiz, a gente consegue transformar em uma raiz só mais outra raiz. Então, a gente consegue colocar esse x quadrado dentro da primeira raiz e o x quadrado dentro da segunda raiz. E aí, a gente fica com raiz de x quadrado sobre x quadrado mais ax sobre x quadrado mais a raiz quadrada de x quadrado sobre x quadrado mais bx sobre x quadrado. Agora, como na fração do numerador aparece x em todos os somandos do numerador e x no denominador, a gente pode cancelar ele e a gente vai ficar com limite de x tendendo ao infinito de a menos b sobre raiz quadrada, x quadrado sobre x quadrado é 1, mais ax sobre x quadrado é a sobre x, mais raiz quadrada, x quadrado sobre x quadrado é 1, mais bx sobre x ao quadrado, cancela o x do numerador com x do denominador, vai ficar b sobre x. Finalmente, calculando o limite, quando x tende a infinito, o numerador não depende do x, dá ele mesmo, a menos b, e o denominador fica raiz de 1 mais limite de x tendendo a infinito de a sobre x é zero, né? Mais raiz quadrada de 1 mais limite de x tendendo a infinito de b sobre x também é zero. Então, a gente fica com a menos b sobre raiz de 1 mais 0, que é raiz de 1, que é 1, mais raiz de 1 mais 0, que é raiz de 1, que é 1. 1 mais 1, 2, e a nossa resposta é a menos b sobre 2. Agora eu vou resolver a questão 31, limite x a quarta mais x a quinta com x tendendo a menos infinito. Aqui tomem cuidado, porque não dá para usar que limite da soma é a soma dos limites. Por quê? Limite de x a quarta com x tendendo a menos infinito dá infinito. Limite de x a quinta com x tendendo a menos infinito dá menos infinito. Nós teríamos uma indeterminação da forma infinito menos infinito. Mas o que a gente pode fazer dentro do limite? Colocar em evidência a menor potência de x e depois analisar os sinais. Então, a gente fica com limite de x a quarta vezes 1 mais x, com x tendendo a menos infinito, né? X a quarta vezes quem que dá x a quarta? É o 1, mais x a quarta vezes quem que dá x a quinta? É o x. E aí a gente analisa o sinal, tá? Então, o sinal de x a quarta, quando x está tendendo a menos infinito, é positivo, e o sinal de 1 mais x, quando x está tendendo a menos infinito, é negativo. Quando você tem um número arbitrariamente grande, vezes um número arbitrariamente grande em valor absoluto, porém negativo,
a resposta vai dar um número arbitrariamente grande em valor absoluto, porém negativo. Então, o resultado desse limite é menos infinito. Nas próximas duas questões, eu vou fazer substituições para facilitar a solução. Então, na questão 33, a gente tem limite da arctangente de e elevado a x com x tendendo a infinito. Aí, o que eu fiz? Eu chamei o e elevado a x de t. Se o x está tendendo a infinito, o e elevado a x também tende a infinito. E fiz as substituições. A gente fica com o limite da arctangente, e elevado a x é o t, e se o x tende a infinito, t também tende a infinito. Então, a gente ficou com o limite da arctangente de t, com t tendendo a infinito. Agora, lembra lá do gráfico da arctangente. Coloquei aqui, tá? Bem pequeno. Quando você pega valores de t arbitrariamente grandes, os valores de arctangente de t se aproximam desta assíntota horizontal, né? Que é a reta y igual a π sobre 2, tá? Então, o resultado desse limite vai ser π sobre 2. E na questão 35, a gente tem limite de 1 menos e elevado a x sobre 1 mais 2 e elevado a x, com x tendendo a infinito. Eu chamei o e elevado a x de t, então e quando x está tendendo a infinito, o e elevado a t também tende a infinito, né? Então ficou limite 1 menos t sobre 1 mais 2t com t tendendo a infinito. Aí eu divido pela maior potência de t que aparece no denominador, tá? Então eu dividi numerador e denominador por t, a gente ficou com limite de 1 menos t sobre t, dividido por 1 mais t sobre t, com t tendendo a infinito. Então eu fiquei com limite de t tendendo a infinito de quem? 1 sobre t menos t sobre t, dividido por 1 sobre t, mais 2t sobre t. Aqui novamente, como o limite do numerador vai existir, o limite do denominador vai existir, a gente pode usar que limite do quociente é quociente dos limites. Então vamos calcular. Quanto que é o limite de t tendendo a infinito de 1 sobre t? É 0. Quanto que é o limite de t tendendo a infinito de menos t sobre t? Cancelo t com t, né? Porque o t está tendendo a infinito. Vai dar menos 1, então a gente ficou com 0 menos 1, que é menos 1. E no denominador, limite de 1 sobre t com t tendendo a infinito dá 0, mais limite de t tendendo a infinito de 2t sobre t, cancela t com t, deu 2. A gente ficou com 0 mais 2, que é 2, e a resposta é menos 1 sobre 2. Agora, para encerrar a resolução de exercício da seção 2.6, eu vou resolver dois exercícios que vão dar um pouco mais de trabalho. Encontre as assíntotas horizontais e verticais de cada curva. No exercício 41 foi dada a curva y igual a 2x menos 1 sobre x menos 2. Para determinar as assíntotas horizontais de uma curva y igual a f de x, a gente precisa calcular limite de f de x com x tendendo a infinito e limite de f de x com x tendendo a menos infinito. Então vamos efetuar os cálculos. Limite de 2x menos 1 sobre x menos 2 quando x tende a infinito. O que eu vou fazer? Vou dividir o numerador e o denominador dentro do limite pela maior potência de x que aparece no denominador. Então a gente vai ficar com o limite de 2x menos 1 sobre x dividido por x menos 2 sobre x, com x tendendo a infinito. Agora, como x tende a infinito, a gente consegue fazer simplificações. Então vai ficar limite 2 sobre x dividido por x vai dar 2. Aí a gente fica também com menos 1 sobre x. Tudo isso dividido, x sobre x fica 1 e sobra também menos 2 sobre x. Tá? Então a gente ficou com o limite de 2 menos 1 sobre x dividido por 1 menos 2 sobre x, com x tendendo a infinito. Agora, como o limite do numerador
vai existir, e o limite do denominador também vai existir, a gente consegue usar propriedade de limites para resolver esse limite, né? Então a gente vai ficar com 2 menos limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito dá zero. Então a gente ficou com 2 menos 0, que é 2, e no denominador, limite de menos 2 sobre x com x tendendo a infinito também dá zero. A gente ficou com 1 menos 0, que é 1, 2 sobre 1 dá 1. Então daqui a gente já conclui que y igual a 2 é uma assíntota horizontal. Se vocês calculassem limite de 2x menos 1 sobre x menos 2 com x tendendo a menos infinito, os cálculos iam ser os mesmos neste caso, e a resposta também daria 2, tá? Agora, para determinar as assíntotas verticais, eu escrevi quem que é o domínio da função. Então, se o f de x é 2x menos 1 sobre x menos 2, o domínio são todos os números reais, tais que x menos 2 é diferente de zero, ou seja, todos os números reais, tais que x é diferente de 2. E aí eu calculo os limites laterais. Limite de x tendendo a 2 por valores menores do que 2 e limite de x tendendo a 2 por valores maiores do que 2. Calculando o primeiro limite. Limite de 2x menos 1 sobre x menos 2, quando x tende a 2 por valores menores do que 2. Vejam que se vocês fizessem uma substituição direta por 2, a gente ficaria com 2 vezes 2, que é 4, menos 1, que é 3, sobre 2 menos 2, que é 0. A gente ficaria com 3 sobre 0, tá? Então, o resultado desse limite ou vai ser infinito ou vai ser menos infinito. A gente precisa analisar o sinal. Quando x está bem próximo de 2, porém, do lado esquerdo de 2, né? Estou considerando valores próximos de 2, mas menores que 2. 2x menos 1 é sempre positivo. Agora, se você considera valores próximos a 2, porém menores do que 2, se o x é menor que 2, x menos 2 é negativo. Tá? Então, o resultado desse limite, mais com menos, vai dar menos e vai ser menos infinito. Daqui você já conclui que x igual a 2 é uma assíntota vertical. Tá? Mas se eu fosse calcular também, limite de 2x menos 1 sobre x menos 2 com x tendendo a 2 por valores maiores do que 2, a gente sabe, aqui de novo, né, a gente teria, se fizesse uma substituição direta, 3 sobre 0, o resultado do limite vai ser infinito ou menos infinito, a gente precisa analisar os sinais. Quando você considera valores bem próximos de 2, porém maiores que 2, 2x menos 1 é sempre positivo, agora x menos 2 vai ser também sempre positivo. Então, neste caso, a gente tem mais com mais, que vai dar mais, e o resultado do limite vai ser infinito. Tá? Então, esta curva tem uma assíntota horizontal, y igual a 2, e uma assíntota vertical, x igual a 2. Questão 43 foi dada a curva y igual a 2x² mais x menos 1, dividido por x² mais x menos 2. Para determinar as assíntotas horizontais, eu fui calcular limite de 2x² mais x menos 1 sobre x² mais x menos 2, quando x tende a infinito, e depois vocês podem calcular também quando x tende a menos infinito. Calculando esse limite, quando x tende a infinito, o que eu fiz? Dividi o numerador e dividi o denominador pela maior potência de x que aparece no denominador. Então a gente ficou com limite de 2x² mais x menos 1, dividido por x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado mais x menos 2 sobre x ao quadrado. Como x está tendendo a infinito, eu vou conseguir fazer simplificações. Então vai ficar limite de quem? 2x² sobre x ao quadrado é 2, mais x sobre x ao quadrado é 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. E no denominador, a gente ficou com x ao quadrado sobre x ao quadrado, que é 1, depois, mais x sobre x ao quadrado, eu cancelo 1x do numerador com x do denominador, vai ficar 1 sobre x, e depois fica menos 2 sobre x ao quadrado. Aqui, como o limite do numerador vai existir e o limite do denominador vai existir, eu consigo usar a propriedade de limites.
Quando você calcula limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, vai dar zero. Limite de menos 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito, vai dar zero. E limite de menos 2 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito também vai dar zero. Então, no numerador a gente ficou com 2 mais 0 menos 0, que é 2. E no denominador, 1 mais 0 menos 0, que é 1. Então, o resultado é 2. Vocês podem calcular para treinar, né, o limite de 2x² mais x menos 1 dividido por x² mais x menos 2, quando x tende a infinito, também vai dar 2. Neste caso, a gente só tem uma assíntota horizontal, que é a reta y igual a 2. Para determinar as assíntotas verticais, a primeira coisa que eu fiz foi escrever quem é o domínio da função. Então, se você tem f de x igual a 2x² mais x menos 1 dividido por x² mais x menos 2, a gente sabe que essa função é racional, então a gente precisa que o que está no denominador seja diferente de zero. Então, são todos os números reais, tais que x² mais x menos 2 seja diferente de zero. Aí eu fui analisar quando que isso dá zero. A gente tem uma equação de segundo grau, vocês podem usar o método que vocês quiserem, tá? Aqui eu fui relembrar como que a gente determina as raízes pela soma e pelo produto, né? Então, a soma das raízes é o coeficiente, é menos o coeficiente de x sobre o coeficiente de a. Neste caso, vai ficar menos 1 sobre 1, que é menos 1. E o produto das raízes é o coeficiente, é o termo independente, né? Sobre o coeficiente de x ao quadrado. Então, neste caso, fica menos 2 sobre 1, que é menos 2. Então, a gente já sabe que a soma das raízes dá menos 1 e o produto dá menos 2. Aí vocês têm que pensar dois números cuja soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. São 1 e menos 2, tá? Então, lembra, a gente consegue fatorar x² mais x menos 2 como x menos uma das raízes vezes x menos outra das raízes, né? Porque aqui o coeficiente x² é 1, né? Então, ficou assim, tá? Então, quem vai ser o domínio dessa função? Para x menos 1 vezes x mais 2 seja diferente de zero, a gente precisa que o x menos 1 seja diferente de zero, ou seja, o x seja diferente de 1, e a gente precisa que x mais 2 seja diferente de zero. Então, o x precisa ser diferente de menos 2. Então, agora eu vou calcular os limites laterais. Tanto limite de x tendendo a 1 por valores menores que 1, depois limite de x tendendo a 1 por valores maiores do que 1, limite de x tendendo a menos 2 por valores menores do que menos 2, e limite de x tendendo a menos 2 por valores maiores do que menos 2. Na verdade, bastava calcular um deles, e se um deles, né, ou valores menores ou valores maiores, tá? E se um deles já desse infinito ou menos infinito, você já determina uma assíntota vertical. Então, olha lá, quanto que dá limite de 2x² mais x menos 1 dividido por x² mais x menos 2. Isso é limite quando x tende a 1 por valores menores que 1. Isso é limite de 2x² mais x menos 1 sobre x menos 1 vezes x mais 2, tá? Com x tendendo a 1 por valores menores que menos 1. Se eu fizesse a substituição direta, no numerador a gente teria 2 vezes 1 ao quadrado, que é 2, mais 1, que é 3, menos 1, que é 2, tá? E no denominador, a gente teria 0. Então, o resultado desse limite ou vai ser infinito ou vai ser menos infinito. A gente vai analisar os sinais. Quando você pega valores próximos a 1, porém menores do que 1, 2x² mais x menos 1 é positivo. X menos 1, se eu estou pegando valores menores do que 1, né? X menos 1 é negativo. Se eu estou pegando valores bem próximos de 1, porém menores do que 1, x mais 2 é positivo. Então, aqui a gente tem mais, com mais que dá mais, com menos dá menos. O resultado do limite é menos infinito. Se eu fosse calcular limite de 2x² mais x menos 1 sobre x menos 1 vezes x mais 2, quando você pega agora valores maiores do que 1, bem próximos a 1,
o numerador continua sendo positivo, x mais 2 continua sendo positivo, e x menos 1 agora vai ser positivo também, tá? E o resultado do limite, mais com mais com mais, vai dar mais positivo. Então, como um desses dois limites deu infinito ou menos infinito, a gente tem que x igual a 1 é uma assíntota vertical. Agora vamos fazer a mesma coisa para verificar se x menos 2 também vai ser assíntota vertical, né? Então, calculei limite de 2x² mais x menos 1 sobre x menos 1 vezes x mais 2, quando x tende a menos 2 por valores menores do que 2. Se você considera valores de x bem próximos do menos 2, só que menores do que menos 2, 2x² mais x menos 1 vai ser sempre positivo, x menos 1 vai ser sempre negativo, e agora x mais 2, se o x está tendendo a menos 2 por valores menores do que menos 2, x mais 2 vai ser negativo. Então a gente tem mais com menos dá mais, o resultado do limite é infinito. E se a gente calculasse limite de 2x² mais x menos 1 dividido por x menos 1 vezes x mais 2, só que agora o x tendendo a menos 2 por valores maiores do que menos 2, o numerador continua sendo positivo, tá? X menos 1 continua sendo negativo, e agora, se você está pegando valores bem próximos de menos 2, só que maiores do que menos 2, x mais 2 vai ser positivo. Aí a gente tem mais com menos que dá menos, com mais dá menos. Então, o resultado desse limite vai ser menos infinito. Como um dos dois deu infinito ou menos infinito, a gente conclui que x igual a menos 2 é uma assíntota vertical. Então, neste caso, essa curva ela tem uma assíntota horizontal, y igual a 2, tem uma assíntota vertical, x igual a 1, e outra assíntota vertical, x igual a menos 2. Agora eu vou começar a resolver exercícios da seção 2.7. Nos primeiros, ele quer que encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado. Lembrem, a equação da reta tangente à curva y igual a f de x no ponto a f de a é dada por y menos f de a igual a f' de a vezes x menos a, tá? E f' de a é o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, com h tendendo a zero, ou limite de f de x menos f de a sobre x menos a, quando x tende a, tá? Vocês podem usar esse limite ou aquele. No exercício 5, foi dada a curva f de x igual a 4x menos 3x ao quadrado, foi dado o ponto 2 menos 4. Então, a gente já tem o a, já tem o f de a, tá? Já tem o a, já tem o f de a, só falta determinar o f' de a. Então, vou precisar calcular a derivada de f e depois aplicar em a. Quem que é o f' de a? Tá? É o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, com h tendendo a zero. Tá? Então, ó, ficou limite de h tendendo a zero, f de a mais h. Lembrem-se, aqui é x e aqui é x. Se eu colocar a mais h aqui, tem que colocar a mais h aqui, tem que colocar a mais h aqui. Tomem cuidado e coloquem entre parênteses para vocês não errarem as contas, tá? Então vai ficar 4 vezes a mais h menos 3 vezes a mais h ao quadrado. Esse é o f de a mais h. Depois fica menos. Quem que é o f de a? 4a menos 3a ao quadrado. Entre parênteses, para vocês não errarem a conta. Tudo isso dividido por h. Agora, com h tendendo a zero. Agora eu vou tentar simplificar o máximo possível, né? Então a gente vai ficar com o limite de h tendendo a zero. Aplico a propriedade distributiva, 4a mais 4h, depois menos 3 vezes. Quem que é a mais h ao quadrado? É a ao quadrado mais 2 vezes h mais h ao quadrado. Então, menos 3 vezes a ao quadrado, depois menos 3 vezes 2 vezes ah, menos 3 vezes 2 dá menos 6, então vai ficar menos 6ah, depois menos 3 vezes h ao quadrado, que vai dar menos 3h ao quadrado.
E aqui eu aplico a propriedade distributiva. Então vai ficar menos 4a, menos com menos mais 3a ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Agora a gente consegue cancelar o 4a com o menos 4a, consegue cancelar o menos 3a ao quadrado com 3a ao quadrado e ficou limite de h tendendo a zero de quem, né? 4h menos 6ah menos 3h ao quadrado sobre h. Aí eu coloquei um h em evidência no numerador, então ficou h vezes 4, h vezes menos 6a, h vezes menos 3h, tá? Tudo isso dividido por h dentro do limite e o h está tendendo a zero. Aqui eu posso cancelar o h com o h, então a gente vai ficar com limite de 4 menos 6a mais 3h com h tendendo a zero, tá? Finalmente, como h é igual a zero, né, está no domínio desta função, a gente pode substituir o h por zero. Então, a gente fica com 4 menos 6a mais 3 vezes zero, que é 4 menos 6a, tá? Como a gente precisa determinar o f' de a, que é o f' de 2, eu vou substituir aqui, ó, o a por 2. F' de a é quem? 4 menos 6a. Quanto que vai ser o f' de 2? Se eu colocar 2 aqui no a, vai ficar 4 menos 6 vezes 2, que é 4 menos 12. 4 menos 12 dá menos 8. Então, finalmente, eu fui fazer as substituições. Y menos. Quanto que dá o f de a? Menos 4. Igual. Quanto que é o f' de a? F' de 2. Menos 8. Vezes x menos, quem quer o a? 2. Então, a gente ficou com y menos 4 igual a menos 8 vezes x menos 2. Fazendo as contas, a gente fica com y mais 4 igual a menos 8x mais 16. Tá? Passo o menos 4 para o outro lado, então vai ficar y igual a menos 8x mais 16 menos 4, que vai dar menos 8x mais 12. Tá? Agora, no exercício 7, ele quer encontrar uma equação da reta tangente à curva fx igual a raiz x no ponto 1, 1. A gente sabe que uma equação dessas é dada por y menos f de a igual a f' de a vezes x menos a. Como eu já sei quem é o a e o f de a, eu preciso só determinar quem é o f' de a, que é o limite de f de a mais h menos f de a sobre h, com h tendendo a zero. Então, quem vai ser o f' de a? Vai ser limite de quem? F de a mais h. Se f de x é raiz x, f de a mais h é raiz de a mais h. E quem que é o f de a? Se f de x é raiz x, f de a é raiz de a. Então a gente ficou com limite de raiz de a mais h menos raiz de a sobre h, com h tendendo a zero. Agora vejam que no numerador dessa fração a gente tem uma diferença de dois números. Se a gente multiplicar pela soma dos mesmos dois números, tá? Vai dar o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Só que se eu for multiplicar o numerador, eu tenho que dividir pelo mesmo fator, tá? Então a gente fica com limite de a, raiz de a mais h menos raiz de a sobre h vezes raiz de a mais h mais raiz de a dividido por raiz de a mais h mais raiz de a, com h tendendo a zero. Então a gente vai ficar com limite. No numerador, a gente tem uma diferença de dois números, vezes a soma dos mesmos dois números, vai dar o quadrado do primeiro, raiz de a mais h ao quadrado é a mais h, aí fica menos o quadrado do segundo, raiz de a ao quadrado dá a. Então, no numerador, a gente ficou com a mais h menos a. E no denominador, eu só copiei. Então, ficou h vezes raiz de a mais h mais raiz de a, e o h está tendendo a zero. Agora eu vou simplificar, então a gente fica com limite. No numerador eu cancelei a com menos a, ficou só h, dividido por, no denominador ficou h vezes raiz de a mais raiz de a, e o h está tendendo a zero. Agora eu posso cancelar o h do numerador com este h do denominador, e a gente vai ficar com limite de 1 sobre raiz de a mais h
mais raiz de A com H tendendo a zero. Como zero pertence ao domínio dessa função, que leva em 1 sobre raiz de A mais H mais raiz de A, eu posso fazer uma substituição direta e a gente vai ficar com 1 sobre raiz de A mais raiz de A, que é o mesmo que 1 sobre 2 vezes raiz de A. Finalmente, como a gente precisava do f' de A e o A é 1, calculando f' de 1, né? Se o f' de A é 1 sobre 2 vezes raiz de A, o f' de 1 vai ser 1 sobre 2 vezes raiz de 1, que vai dar 1 sobre 2. Então, a equação da reta tangente vai ser y menos 1, que é o f de A, que é o f de 1, é 1, tá? Igual a inclinação deu 1 sobre 2, deu meio, né? Vezes x menos o A, que era 1, tá? E aí, se eu quiser escrever de outra forma, isso é o mesmo que y menos 1 igual a meio vezes x menos meio, ou y igual a meio de x mais, aí fica 1 menos meio dá meio, tá? Questão 19, ele diz o seguinte: se uma equação de uma reta tangente à curva y igual a fx no ponto onde a igual a 2 é y igual a 4x menos 5, encontra f de 2 e f' de 2. A gente já sabe que a inclinação da reta tangente é a derivada aplicada em A. Então, o f' de 2 é o 4. E para encontrar o f de 2 é só substituir, né? f de x é 4x menos 5. Quem que vai ser o f de 2? Vai ser 4 vezes 2 menos 5, que é 8 menos 5, que é igual a 3. Agora, nos próximos 2 exercícios, ele pede para encontrar f' de A e a gente vai usar a definição novamente, né? Então, no exercício 29, f de t igual a 2t mais 1 sobre t mais 3. Quem que é o f' de A? É limite de f de A mais h menos f de A sobre h quando h tende a zero. Se o f de t é 2t mais 1 sobre t mais 3, quem que é o f de A mais h? Onde tem t, eu vou substituir por A mais h. E não esqueçam dos parênteses. Então, vai ficar 2 vezes A mais h mais 1 sobre A mais h mais 3, menos o f de A, onde tem t, eu vou substituir por A. Vai ficar 2 vezes A mais 1 sobre A mais 3. Não esqueçam dos parênteses, tá? Tudo isso dividido por h, e o h está tendendo a zero. Agora, eu apliquei a propriedade distributiva, tá? Então, a gente ficou com o limite de h tendendo a zero. 2 vezes a é 2a, 2 vezes h é 2h. Então, ficou 2a mais 2h mais 1, dividido por a mais h mais 3, menos 2 vezes a mais 1, dividido por a mais 3. Tudo isso dividido por h, e o h está tendendo a zero. Agora, aqui eu tenho uma diferença de duas frações. Então, eu vou precisar encontrar um múltiplo dos fatores que aparecem no denominador, e depois eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, um múltiplo de A mais H mais 3 e de A mais 3, eu considerei A mais H mais 3 vezes A mais 3, aí eu divido pelo de baixo, né? A mais H mais 3 vezes A mais 3, dividido por A mais H mais 3 vai dar A mais 3 vezes, aí eu multiplico pelo numerador. 2A mais 2H mais 1. Então, ficou A mais 3 vezes 2A mais 2H mais 1. E depois, A mais H mais 3 vezes A mais 3 dividido por A mais 3 vai dar A mais H mais 3. E eu multiplico pelo numerador. Vezes menos 2A mais 1. Tá? Tudo isso dividido por H. E o H está tendendo a zero. Agora, olhem só. A gente tem uma fração no numerador e quando a gente tem h, a gente pode escrever como h sobre 1, tem uma fração no denominador. Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Então, esse limite vai ficar limite de h tendendo a zero, copio tudo que está no numerador e fica vezes 1 sobre h. Então, no denominador vai ficar h vezes a mais h mais 3 vezes a mais 3. E aí eu apliquei a propriedade distributiva, tá? Então a gente vai ficar com limite de h tendendo a zero
2 vezes A vezes A dá 2A ao quadrado. 2 vezes A vezes 3 dá 6A. 2H vezes A dá 2HA. 2H vezes 3 dá 6H. 1 vezes A dá A. 1 vezes 3 dá 3. Agora tomem cuidado que esse sinal de menos é para tudo que vem depois, né? Então, ó, 2 vezes A dá 2A ao quadrado. Como tem o sinal de menos, menos 2A ao quadrado. 2 vezes A vezes H dá 2AH. Como tem o sinal de menos, menos 2AH. Tá? 2A vezes 3 dá 6A. Como tem o sinal de menos, menos 6A. 1 vezes A dá A. Como tem o sinal de menos, fica menos A. 1 vezes H dá H. Como tem o sinal de menos, fica menos H. E 1 vezes 3 dá 3. Como tem o sinal de menos, fica menos 3. Tudo isso dentro do limite, dividido por A mais H mais 3, vezes A mais 3 vezes H, e o H está tendendo a zero. Agora a gente pode cancelar 2A ao quadrado com menos 2A ao quadrado. 6A cancela com menos 6A, tá? 2H cancela com menos 2HA. A cancela com menos A e 3 cancela com menos 3. Então, no numerador, a gente ficou com 6H menos H, que é 5H. E no denominador, a gente ficou com A mais H mais 3, vezes A mais 3, vezes H. Tudo isso dentro do limite, com H tendendo a zero. Finalmente, eu posso cancelar H com H, tá? Porque ele está em evidência no numerador e no denominador. Então, a gente ficou com o limite de 5 sobre A mais H mais 3, vezes A mais 3, com H tendendo a zero. Finalmente, como zero pertence ao domínio da função, a gente pode substituir o H por zero e a gente vai ficar com 5 sobre A mais 0 mais 3, que é A mais 3, vezes A mais 3. E isso daqui dá 5 sobre A mais 3 ao quadrado, tá? Então, a derivada de f aplicada em A é 5 sobre A mais 3 ao quadrado. O exercício 30, ele também quer que encontre f' de A e f de x é igual a x menos 2. Ou a gente também pode escrever como 1 sobre x ao quadrado, né? Lembrem quando tem um sinal de menos na potência, isso daqui vai para o denominador. Então, novamente, a gente vai usar a definição. F' de A é limite de f de A mais H menos f de A sobre H com H tendendo a zero. Se f de x é 1 sobre x ao quadrado, quem que é o f de A mais H? Onde tem x, eu vou colocar A mais H. Então, vai ficar limite de H tendendo a zero de 1 sobre A mais H ao quadrado menos. Quem que é o f de A? Onde tem x, eu vou substituir por A. Então, vai ficar 1 sobre A ao quadrado, tudo isso dividido por H. Então, a gente vai ficar com limite de H tendendo a zero, tá? Aí aqui, novamente, eu preciso encontrar um múltiplo de A ao quadrado e A mais H ao quadrado. Então, multipliquei os dois, tá? Aí divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado, dividido por A mais H ao quadrado, vai dar A ao quadrado. Aí fica menos A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado, dividido por A ao quadrado, vai dar A mais H ao quadrado. Tudo isso dividido por H dentro do limite com H tendendo a zero. Agora eu vou desenvolver esse A mais H ao quadrado. Lembra, quem que é A mais H ao quadrado? É A quadrado mais 2 vezes AH mais H ao quadrado. Só que como tem um sinal de menos na frente, vai ficar menos A ao quadrado menos 2AH menos H ao quadrado. Então a gente ficou com o limite de A quadrado menos 2AH menos H ao quadrado dividido por A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado dividido por H, tá? Aí eu posso, tudo isso dentro do limite com H tendendo a zero. Aí eu posso cancelar o A ao quadrado com menos A ao quadrado e a gente ficou com menos 2AH menos H ao quadrado dividido por A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado, tudo isso dividido por H. Lembra, a gente pode escrever o H como H sobre 1. Novamente, quando a gente tem uma divisão de frações, é só copiar primeiro, ó, menos 2AH menos H ao quadrado,
tá? Sobre A mais H ao quadrado vezes vezes A quadrado e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, se a gente tem H sobre 1, a gente vai multiplicar por 1 sobre H. 1 multiplicando por 1 não altera em nada e por isso que apareceu esse H aqui, tá? Porque eu multipliquei a de cima por 1 sobre H. Então, a gente ficou com limite de menos 2AH menos H ao quadrado sobre H vezes A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado com H tendendo a zero. Aí eu vou colocar um H em evidência, então a gente vai ficar com limite de H tendendo a zero, de H vezes menos 2A menos H, né? Quem vezes o H que dá menos 2A? Menos 2AH é o menos 2A. Quem que vezes H dá menos H ao quadrado? É o menos H, tá? E no denominador só copiei. H vezes A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado. Agora, como o limite isso está dentro do limite, o H está tendendo a zero, a gente pode cancelar o H do numerador com o H do denominador e a gente vai ficar com limite de menos 2A menos H sobre A mais H ao quadrado vezes A ao quadrado com H tendendo a zero. Finalmente, como H está no domínio da função, a gente pode fazer a substituição direta, vai ficar menos 2A menos zero, então dá menos 2A, sobre A mais zero ao quadrado, que é A ao quadrado, vezes A ao quadrado. Agora, como no numerador a gente tem o A multiplicando, e no denominador também, a gente pode colocar em evidência, pode cancelar um A do numerador com um A do denominador. Então, a gente vai ficar com menos 2 sobre A ao cubo, tá? Então, a derivada da função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado aplicado em A é menos 2 sobre A ao cubo. Nas últimas duas questões, que eu coloquei aqui bem apertado na lousa, ele fala assim, cada limite abaixo representa a derivada de uma função f em um número A. Diga o que são f e A. Então, agora ele já deu o limite. Limite de 1 mais h elevado a 10 menos 1 sobre h, com h tendendo a zero, tá? Então, esse limite aqui tem essa cara aqui, né? F de A mais H menos F de A sobre H. Então, ó, meu A é 1, tá? E quem vai ser o meu F de X, né? Então, olha lá. Quem que é F de X? A gente sabe que F de A mais H é F de 1 mais H, tá? Então, quem vai ser o F de X neste caso, né? Vai ser o X elevado a 10. Por quê? Quando eu substituo aqui por 1 mais H, vai ficar 1 mais H elevado a 10, tá? Aqui a gente tem que pensar ao contrário. E depois, na questão 35, ele deu o limite de 2 elevado a x menos 32 sobre x menos 5. Vejam que esse limite é parecido com esse, tá? O limite de f de x menos f de a sobre x menos a, com x tendendo a A, tá? Neste caso, ó, já é dado o f de x, é 2 elevado a x, e aqui no denominador é dado o a, que é 5, tá?